Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Segundo Legem. Estamos aqui para compartilhar conhecimento e atualidades do mundo do direito, especificamente do direito previdenciário, do direito tributário e do direito constitucional. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o chamado limbo previdenciário trabalhista. É uma situação bastante complicada para o trabalhador, mas nós vamos ver aqui qual a proteção que a jurisprudência criou para esse tipo de situação. Fique conosco para saber de maiores detalhes. Para que alguém possa ter acesso a determinados benefícios previdenciários, é necessário que possua a qualidade de segurado. Normalmente, a pessoa mantém a qualidade de segurado enquanto estiver contribuindo para o regime geral de previdência social. No caso do segurado empregado, compete ao empregador, e esta é uma responsabilidade dele, descontar do seu salário a contribuição devida pelo empregado e fazer o recolhimento. Entretanto, existem situações em que, mesmo tendo interrompido o pagamento das contribuições, o segurado continua, durante algum tempo, a ter direito aos benefícios previdenciários. Isto é chamado de período de graça. O artigo 15, inciso 2º da Lei de Benefícios, diz que o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, mantém os seus direitos pelo período de 12 meses. Assim, se nesse período sobrevier alguma enfermidade incapacitante, o segurado poderá se valer da Previdência Social para obter, por exemplo, auxílio por incapacidade temporária, que antes era denominado de auxílio-doença. Esse prazo, dependendo da situação concreta, pode ser estendido para 24 meses e até para 36 meses. Porém, sobre isso nós trataremos em outra oportunidade. O objetivo hoje é analisar a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, a TNU, ao julgar o tema número 300, que trata daquele segurado que esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária durante um determinado período, mas, vencido o prazo concedido pelo INSS, deve retomar as suas atividades laborais. O artigo 476 da CLT diz que o empregado é considerado em licença não remunerada enquanto estiver em gozo de benefício por incapacidade pago pelo INSS. Porém, e aí entra uma questão problemática, pode acontecer que um médico do trabalho contratado pela empresa entenda que o trabalhador ainda não possui condições para retornar às suas atividades diárias, por considerar que a moléstia incapacitante ainda persiste. E ele vai orientar o empregado a buscar novamente a Previdência Social para obter ali a prorrogação do benefício. E este benefício acaba sendo negado pelo INSS. Então veja só a situação. Nesses casos, ocorre aquilo que se denomina de limbo previdenciário trabalhista. O trabalhador recebe alta do INSS, mas é considerado ainda inapto para o trabalho pelo médico da empresa. Acontece que, enquanto a sua situação não se define, o empregado permanece sem receber o benefício previdenciário e também sem o salário, ficando privado de meios para sua manutenção. E é claro que tudo isso gera instabilidade financeira e também uma situação de incerteza para o trabalhador que fica com a sua situação indefinida. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tem entendido em várias decisões
que o empregador não pode se recusar a permitir que o trabalhador retorne às suas atividades quando teve alta do INSS, mesmo quando o médico da empresa concluir, lá no atestado de saúde ocupacional, que o empregado esteja ainda inapto para o trabalho. Desse modo, o contrato de trabalho deve voltar a produzir todos os seus efeitos, incluindo o pagamento de salário. E a solução, nesses casos, é que o empregador, diante da cessação do benefício previdenciário, providencie a reintegração ou a readaptação do empregado, deslocando-o para o exercício de outras funções que sejam mais compatíveis com as suas limitações e pagando-lhe normalmente os salários. Mesmo que o empregador não concorde com a alta previdenciária, ele não pode recusar o retorno, devendo colocar o empregado à disposição, pagando-lhe normalmente o salário, ou colocá-lo numa função adaptada. O problema é que nem sempre isso acontece. O empregador não reintegra o empregado, não o readapta para outra função, de modo que o trabalhador permanece nessa situação, como eu mencionei aqui, de um limbo previdenciário trabalhista, sem salários e sem o benefício, cujo prazo já se esgotou. Às vezes ele até tenta, junto ao INSS, prorrogar aquele benefício, mas a Previdência lhe nega esse direito. E isso, como já mencionei, põe o trabalhador numa evidente situação de insegurança, porque sem contribuir para a Previdência, já que ele está afastado do trabalho, ele poderá, depois de algum tempo, perder a qualidade de segurado e deixar de ter direito aos benefícios pagos pelo INSS. E o que é pior, se ele vier a falecer depois de esgotado o período de graça, os seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Porém, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, numa decisão bastante louvável, ao julgar o tema número 300, decidiu que, quando o empregador não autorizar o retorno do segurado, por considerá-lo ainda incapacitado, mesmo após a cessação do benefício por incapacidade pelo INSS, a qualidade de segurado do trabalhador se mantém até o encerramento do vínculo do trabalho, que ocorrerá somente com a rescisão contratual. Aí sim, a partir da data da rescisão, é que começará a ser contado o período de graça, prorrogando os direitos dele por mais 12 meses. É uma decisão muito importante para o segurado da Previdência, porque ela dá uma merecida proteção previdenciária àquele segurado que se encontra nessa situação de limbo trabalhista previdenciário. Ele, então, manterá os seus direitos perante a Previdência Social até 12 meses após a rescisão do contrato de trabalho. Como eu mencionei, é uma decisão bastante louvável e a Turma Nacional de Uniformização merece elogios por ter aprovado esta regra protetiva do trabalhador. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e nos siga aqui no canal Segundo Legem. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!